Hoje eu vou falar um pouco sobre a sexualidade, que nunca foi tão comentada como nos dias de hoje. Estamos perdendo o medo de falar sobre o tema, porém ainda há muito preconceito a respeito. Quando falamos de pulsão sexual, logo pensamos em um relacionamento entre um homem e uma mulher. Na sociedade atual, podemos verificar um número considerável de pessoas se relacionando com parceiros do mesmo sexo, o que não significa que há tempos atrás não acontecia o mesmo, embora que nos dias de hoje nos pareça mais visível. Freud dá o nome a esse amor entre pessoas do mesmo sexo de sexo contrário, ou melhor, invertidas, e chama o fato de inversão. Podemos destacar os relacionamentos heterossexual, homossexual, travesti, bissexual e transexual. O heterossexual é aquele que se caracteriza pela orientação e desejo do sexo oposto. O homossexual tem como desejo a pessoa do mesmo sexo, se identifica com seu sexo, mas a atração está voltada para o mesmo sexo. O travesti também aceita o seu órgão sexual, mas gosta de se vestir e se comportar como pertencente ao sexo oposto ao seu. Já o bissexual se caracteriza pela múltipla preferência sexual, sente desejo por ambos os sexos. O transexual é aquela pessoa que não se identifica com o sexo biológico, traz profundos sofrimentos psicológicos, não se conforma, sente uma angústia e repulsa pelo próprio corpo, psicologicamente acredita pertencer ao sexo oposto. Como se pode observar, refletir sobre a sexualidade não é tarefa fácil, embora seja estimulante. Porque antes de qualquer coisa, estamos falando de seres humanos. Ajustar uma preferência sexual a uma exata classificação me parece muito difícil, mesmo com o avanço das ciências. Assumir a sexualidade, seja ela qual for, é se expor para si mesmo e para o mundo. Seria revelar um segredo íntimo, um segredo que, quando anunciado, gera fúria punitiva pela ostensiva rejeição da maioria da sociedade, que condiciona ao uso que faz de sua genitália. O que força as pessoas a ir em busca de técnicas e regras de como obter a felicidade sexual, sem ser julgado, é, por um lado, a fragilidade das relações humanas e, por outro, uma vertente repressiva da sexualidade, que impõe a todos a vivência erótica e amorosa sob certas regras de comportamentos pré-estabelecidas. Sendo assim, a moralidade sexual acaba determinada pela questão de gênero e não pelo amor e sentimento que temos pelo outro. Diante desses argumentos conceituais sobre os relacionamentos amorosos e sexuais, especialmente no caso de relações entre os invertidos, Freud dá esse nome não no sentido de julgamento, e sim como uma forma de dar nome a um comportamento pelo qual ele foi defensor, ou na pior das hipóteses, um entendedor. Isso podemos observar na resposta que ele deu a uma mãe que tinha a intenção de que seu filho fosse curado por ele, em uma carta de 19 de abril de 1935. E ele disse o seguinte: Minha querida senhora, lendo a sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Chamou fortemente a minha atenção o fato de a senhora não mencionar esse termo na informação que cerca dele me enviou. Poderia lhe perguntar o porquê? Não tenho dúvidas de que a homossexualidade não representa uma vantagem. No entanto, também não existe motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe vício nem degradação alguma. Não pode ser qualificada como uma doença e por nós a consideramos como uma variante da função sexual, produto de certa interrupção do desenvolvimento sexual. Muitos homens de grande respeito da antiguidade e atualidade foram homossexuais, e entre eles alguns dos personagens de maior destaque da história, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc.
É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se esta fosse um delito. Caso não acredite na minha palavra, sugiro-lhe a leitura do livro de Havelock. Ao me perguntar se eu posso lhe oferecer a minha ajuda, imagino que isso seja uma tentativa de indagar acerca da minha posição em relação à abolição da homossexualidade, visando substituí-la por uma heterossexualidade normal. A minha resposta é que, em termos gerais, nada parecido podemos prometer. Em certos casos, conseguimos desenvolver rudimentos das tendências heterossexuais presentes em todo homossexual, embora na maioria dos casos não seja possível. A questão fundamenta-se principalmente na qualidade e idade do sujeito, sem possibilidade de determinar o resultado do tratamento. A análise pode fazer uma outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e inibições em relação à sua vida social, a análise poderá lhe proporcionar tranquilidade, paz psíquica e plena eficiência, independente de continuar sendo homossexual ou de mudar sua condição. Sigmund Freud. Como podemos observar, em nenhum momento de sua resposta à carta há qualquer conotação pejorativa ao homossexual. Bom, pessoal, essa pequena reflexão podemos refletir e observar que o mais importante do que a preferência sexual é o amor que nutrimos pelo outro. Um abraço a todos e até a próxima.